Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cláudio. Estamos falando com os alunos do 9º ano. Na nossa disciplina de História, vamos falar um pouquinho sobre o processo de descolonização. Gente, muita coisa aconteceu. Vocês, ao longo de 2020, viram muitas coisas acontecendo. A maioria delas sendo observadas pela telinha, ou da sua televisão, ou do seu dispositivo móvel. Agora, enquanto você observava, porque nós fomos obrigados a ficar presos em casa, nós fomos obrigados a ficar guardados, reclusos, tudo o que ocorreu na nossa vida, nesse ano que se passou, teve uma interferência externa. Alguma coisa aconteceu. Uma doença nova, o medo, o temor, o desconforto, e aí uma avalanche de coisas vieram acontecendo. Desempregos, as escolas fechadas, os alimentos ficando com preços cada vez mais altos. Para quem tem a oportunidade, o privilégio de realizar uma reforma ou participar de uma manutenção, você viu que os preços dos produtos de manutenção, de construção, ficaram muito altos. Você não escolheu isso, eu também não. Mas situações externas à nossa vontade acabam interferindo na nossa vida. Então, preste muita atenção que o que nós vamos falar do que aconteceu com o território africano não foi escolha deles, foram interferências de fora. Nós precisamos começar o nosso encontro hoje relembrando, informando que o território africano desde o século XIV e XV já vinha sendo explorado pelos povos europeus. Essa exploração se dava de forma econômica, também social, porque muitas das pessoas que moravam no território africano eram levadas para trabalhar, para gerar riquezas fora da África, e levadas de maneira compulsória, levadas de forma obrigatória, não era vontade deles serem conduzidos. O que justificava esse tipo de ideia, o que dava base, o que dava motivos para esse tipo de atitude, era uma teoria chamada darwinismo social. Vocês já viram isso antes? Nós já conversamos sobre isso. Baseado-se no conceito biológico de Charles Darwin, onde existiria uma evolução das espécies, aquele que se adapta melhor, aquele que tem mais condição de suportar os problemas biológicos, conseguem procriar e perpetuar a sua espécie. Aqueles que não têm tantas habilidades para suportar as adversidades, aqueles que não têm tantas habilidades para aguentar as diferenças, não conseguem procriar e não conseguem perpetuar a sua espécie. Pegando essa ideia biológica e copiando, adaptando ela para o relacionamento social, criaram a teoria do darwinismo social, onde algumas pessoas teriam maior capacidade, maior habilidade, um jeito melhor de lidar com as coisas. Os povos europeus decidiram pegar essa teoria, essa ideia do darwinismo social e colocá-la como motivo para que os europeus fossem cuidar dos povos africanos. Surgiu até mesmo um conceito chamado o fardo do homem branco. Os europeus teriam a obrigação de colonizar, ajudar a desenvolver, levar indústria, estradas, ferramentas, instrumentos, conhecimento, cultura para os povos africanos. Essa é uma visão extremamente racista por parte dos europeus contra os africanos. Porque os africanos já possuem sua cultura, já possuem suas tradições, já possuem seus hábitos, suas relações sociais. São diferentes das manifestações dos europeus? Sim, são. Mas não é por isso que podem ser julgados como inferiores. Os europeus não levaram em consideração nada disso. E
depois da Conferência de Berlim, onde eles decidiram fazer a divisão da África do jeito deles, povos diferentes começaram a entrar em conflito, povos diferentes começaram a entrar em crises, foram colocados de maneira compulsória, obrigatória, dentro de um mesmo território. Bem, a partir da Segunda Guerra Mundial, isso foi mudando, porque depois da Segunda Guerra Mundial, depois das duas grandes guerras que ocorreram, o mundo todo estava fragilizado economicamente. A Europa, que era o grande território que explorava os povos africanos, estavam agora sem um poder militar tão forte para continuar realizando as explorações. E aí, a ideia de que durante a guerra as nações europeias lutavam pela autonomia, liberdade e desenvolvimento econômico, autossustentação econômica. Puxa vida, mas isso é muito estranho. Como que um país defende independência, autonomia, autossustentação, mas explora outro, domina outro, controla, limita o outro país? Essas ideias da sociedade europeia alcançaram pessoas dentro da África e da Ásia também, onde eles exploravam. E aí nós vamos destacar no nosso encontro de hoje algumas dessas manifestações. Eu gostaria de começar o nosso tema descolonização citando alguns exemplos, mas primeiramente com Mahatma Gandhi. Gandhi, que morou na Índia por um tempo, ele rodou o mundo, conheceu algumas regiões na África e retornou para o território indiano. Na época, aquela região era ocupada, colonizada pela Inglaterra. Gandhi chegou a visitar o reino inglês, o Reino Unido, visitou a Inglaterra e percebeu que as teorias que eram faladas lá na Inglaterra não eram cumpridas na Índia, na colônia inglesa. Como que um país defende uma coisa, mas realiza outra prática? Gandhi, ele merece grande destaque porque a estratégia que ele utilizou para lutar pela independência, pela liberdade, foi algo totalmente diferente. Gandhi, por ser jurista, por ser um advogado, ele sabia que se ele tentasse utilizar a negociação das leis, não teria muito êxito. Ele entendia que as leis eram criadas pelos ingleses, pelos europeus, com o apoio dos franceses, portugueses, espanhóis. Então, não adiantaria ele tentar utilizar o jogo das leis para negociar, para tentar resolver os conflitos da Inglaterra com as suas colônias. Porque se fosse o caso, os europeus iriam até mesmo mudar as leis para continuar realizando a exploração. Também não seria suficiente utilizar a força física, porque a Europa já possuía toda ela um exército bem mais organizado, um exército mais forte. Especificamente os ingleses, eles possuíam um exército muito bem aparelhado, muito bem estruturado. E não adiantaria a Índia tentar montar um exército para lutar contra a Inglaterra. Gandhi percebeu isso e ele então adotou uma outra estratégia. A desobediência civil. A estratégia da desobediência civil, mas com manifestações pacíficas para levar a Inglaterra à falência econômica. Pessoal, Gandhi, ele fez uma estratégia extremamente inovadora e muito inteligente, dolorosa, mas muito inteligente. Mahatma Gandhi, ele convidou os indianos para que eles fizessem um dia de jejum e oração. Nesse momento, como haviam muitos indianos trabalhando para os ingleses, e na Inglaterra afirmava que era um direito a sua expressão religiosa, então Gandhi convocou o seguinte: pessoal, vamos fazer um dia inteiro de jejum e oração. Eles não podem se manifestar contra isso. Então o povo indiano, a maioria, foi e fez um dia inteiro de jejum. Lembrando que ninguém foi trabalhar durante um dia inteiro. Depois, decidiram fazer uma semana inteira de jejum e oração.
O povo indiano, uma grande massa de pessoas, foi e realizou este evento. As pessoas se reuniam, ficavam em suas casas, apenas se movimentando em casa, sem sair, sem ir trabalhar. O território indiano praticamente parou. Veículos de transporte, telecomunicações, correspondências, nada funcionava, porque os indianos estavam em um evento religioso. Essa estratégia começou a minar as riquezas inglesas. Depois, Gandhi convocou o povo para que eles não comprassem mais os produtos ingleses. Produtos ingleses que tinham matéria-prima indiana. O algodão e a lã era retirada da Índia, a Inglaterra transformava, manufaturava e revendia na Índia e o povo consumia bem mais caro. Ele convocou o povo para que ninguém comprasse mais nenhum produto inglês. Roupas, você vai lá, produza a sua roupa, tosquie a sua ovelha, colete a sua lã, faça você mesmo o seu tecido e vista. Por isso que você vai ver Gandhi e os seguidores dele usando aquelas túnicas grandes, aquelas roupas de pano enroladas no corpo. Eles mesmos faziam aquelas roupas. Depois foi convocado o povo para que eles não comprassem nenhum tipo de alimento inglês, levando os mercados ingleses à falência. Vamos lembrar que nessa época em que a Inglaterra ocupava o território indiano, havia uma lei declarando que ao longo do dia, das 6 horas da manhã até às 6 horas da tarde, o mercado era reservado aos ingleses. A partir das 18 horas, os indianos poderiam ir no mercado. Agora imagina, gente, para você que tem o privilégio de ir no mercado comprar coisas. Se o dia inteiro o mercado está aberto, quando você chega lá no final do dia, você vai encontrar o quê? As frutas amassadas, os produtos já manipulados, rasgados, abertos, amassados. Era só sobra. Havia uma lei que proibia indiano de pisar na calçada. Ele tinha que andar na rua. E a rua não era asfaltada, a rua era de terra, de barro. Na época de chuva, era só a lama. Na época de seca, era só a poeira. E a calçada feita de pedra ou de madeira era reservada aos ingleses. Vocês estão vendo o clima em que Mahatma Gandhi estava entrando, estava lutando? Gandhi, ele convidou a população para realizar a desobediência civil, declarando que se nós vamos ser presos todos. E aí as cadeias não vão caber. Esse tipo de manifestação, esse tipo de atitude para o Mahatma Gandhi era muito eficaz. Quando os soldados vinham em cima dos manifestantes com extrema violência, Gandhi convidava as pessoas para não reagir. Teve muita gente que apanhou muito. Teve muita gente que levou umas pancadas, mas a maioria deles não reagiam. E essa situação foi criando um volume cada vez maior. Chegou ao ponto em que Mahatma Gandhi convidou os indianos para irem no Mar Índico a pé, viajarem vários quilômetros a pé, buscar sal para alimentarem-se. E aí nesse processo a população ia com seus baldes, suas panelas, chegava no mar, recolhia água, fazia uma fogueira ali na praia, derretiam a água e aquele restinho que ficava salobo era o alimento que eles teriam para suas refeições. Pronto. Quando essas notícias começaram a se espalhar pelo mundo, várias entidades e organizações começaram a se mobilizar a favor da Índia. Infelizmente, Mahatma Gandhi foi assassinado por uma das pessoas, um dos membros do grupo que ele apoiava, porque não estavam suportando mais essa estratégia. Porém, a Índia conseguiu sua independência. Os vários conflitos religiosos que surgiram a partir desse momento fez com que o território indiano fosse dividido entre Índia e Paquistão, dando origem então a dois países, dois territórios independentes. Nós podemos destacar, por exemplo, questões como o apartheid que ocorreu na África do Sul, fazendo com que regiões fossem destinadas exclusivamente para brancos e regiões fossem destinadas exclusivamente para negros. Eu quero que vocês prestem atenção nesta imagem, pesquisem na internet depois, apartheid. Vocês vão identificar muitas imagens, muitos cenários, muitos resquícios de um período onde, dentro da África, haviam áreas reservadas para africanos e área proibida aos africanos.
Eu quero ler para vocês essa placa que diz assim: esta praia e as proximidades foram reservadas apenas para pessoas brancas. Esta praia e as suas instalações foram destinadas aos brancos. Pessoal, esse tipo de preconceito, esse tipo de exclusão, de segregação, de separação, é uma atitude racista e não pode existir. Por causa da cor, por causa de diferença religiosa, uma pessoa não pode ser proibida de ter um benefício que você tem. Certo? Você não pode excluir alguém por causa das coisas que ela acredita, por causa das coisas, por causa da aparência que ela tem. Isso é preconceito, isso é racismo. Felizmente, hoje nós estamos construindo e conhecendo mudanças ideológicas, mudanças de atitude, mudanças na razão, mudanças na forma de pensar. Infelizmente, com o apartheid, no início do processo de descolonização, as lideranças que foram colocadas nos governos africanos foram lideranças que se sujeitavam ao governo europeu, se sujeitavam às interferências europeias. Então, em resumo, o que nós podemos perceber dos povos africanos é: quando houve a descolonização, ou seja, quando os europeus foram retirados do controle das regiões africanas, eles ainda continuavam manipulando, de certa forma, as relações econômicas e políticas dentro da África. Os povos africanos receberam uma autonomia política, mas não conquistaram uma autonomia econômica, social, uma autossuficiência econômica. Isso vem sendo construído ao longo do tempo, certo? Eu quero destacar rapidamente para vocês o território de Israel. Houve uma movimentação muito grande nos povos israelenses, no povo de Israel, por causa da situação que os judeus viveram lá no Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Vocês ainda vão ouvir muito falar sobre isso, quando nós abordamos a respeito da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto aos judeus, da perseguição que os povos judeus receberam. Foi um contexto político, foi uma ideologia que surgiu dentro da Alemanha, que acabou perseguindo vários povos diferentes. Porém, os judeus eles tinham uma característica específica. O judeu, ele não precisa de terra, de pátria, para se identificar como judeu. O judeu, ele se identifica pela herança de sangue, pela herança familiar. Não importa onde ele nasça. Se ele é filho de um judeu, neto de um judeu, ele continua sendo um judeu. Não importa para onde ele vá, ele vai sempre ser um judeu. Ele vai manter essa cultura, essa herança familiar, essa herança cultural e social. Bem, ao longo do tempo, os judeus acabaram se espalhando por várias regiões do mundo, certo? E durante a Segunda Guerra Mundial, havia um grupo muito grande de judeus morando na Alemanha, território europeu, conflito mundial, guerras. Esses judeus, por não conseguirem retornar para uma área que não estivesse com conflitos, acabaram sendo conduzidos, levados para o Holocausto, para as regiões onde havia a exploração, a morte, o assassinato em grande volume, em grande massa. Após a Segunda Guerra Mundial, várias instituições, como por exemplo a ONU, decidiu que os povos judeus deveriam ter uma pátria, uma terra, uma área, uma região que fosse deles. De acordo com a cultura judaica, a região de Jerusalém é considerada uma terra santa, é considerada uma parte integrante da sua cultura, da sua tradição. Então, foi decidido que Jerusalém seria a terra dos judeus, aquela região em volta ali de Jerusalém. Porém, haviam povos que moravam na região de Jerusalém especificamente, povos palestinos. E tem alguns traços da cultura religiosa que acabam se chocando em relação aos povos judeus e em relação aos povos palestinos. Essas diferenças acabam fazendo com que eles não aceitem a participação, eles não aceitem a ocupação mútua desses dois povos numa mesma região.
povos rivais que não toleram, não suportam a ocupação de um estrangeiro no que eles consideram o seu território. Como consequência, ONU decidiu então decidiu limitar o território de Jerusalém e a região de Israel como território para os judeus. Isso aconteceu em 1947. Quando chegou em 1949, os próprios judeus que foram levados, conduzidos para a região de Israel, eles começaram a realizar outras ocupações. Havia a proteção da ONU, afirmando que os judeus precisam do território. Havia a formação de um exército. Então os judeus começaram a realizar ataques para ampliar o seu território. Claro, os povos que estavam ocupando as regiões que os judeus vieram ocupar agora, com a tutela da ONU, começaram a reivindicar. Isso gerou muitos conflitos. Em 67, começam a ocorrer novos conflitos, novos ataques, e o povo judeu passa a realizar vários ataques, como por exemplo, lá no extremo sul, numa chamada faixa de Gaza, na divisa com o Egito, e também ataques nas chamadas colinas de Golã, lá no extremo norte, próximo da Líbia. Essas regiões foram ocupadas pelos judeus e eles passaram então a dominar várias regiões, territórios que a ONU não havia dito que era deles. Isso gerou novos ataques e novos conflitos. Hoje, atualmente, Jerusalém é considerada uma cidade sagrada para muitos povos e por isso ela tem que ser preservada como território neutro. Vários grupos diferentes podem visitar e frequentar e gerar habitação e comércio em Jerusalém. Porém, há várias restrições. É uma área de intenso conflito, é uma área de intensas brigas, é uma área de disputa pelo domínio político e econômico da região. Nós ainda vamos falar muito sobre isso. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por esse tempo que nós passamos juntos, dizer que nós ainda vamos nos encontrar, tá bom? Desejo a todos vocês sucesso nos seus estudos, não fiquem por aqui, não parem por aqui. Vocês ainda vão ter muito a aprender, a discutir, a debater. Galerinha do bem, muito obrigado por esse tempo todo que nós passamos juntos. Desejo a todos vocês sucesso. Até a próxima!